Estou de volta aqui ao meu estúdio. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar desse vídeo. E apesar da minha volta já ter acontecido aí, chegou tudo legal, uhul, em casa, eu acabei fazendo uma besteira. Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz uma besteira. O notebook esbarrou na TV, ó. Acho que dá pra ver, né? Ó. A TV foi de Vasco, a TV, né? Pelo visto. Mas, enfim, eu ainda tenho como botar uma segunda tela aqui, tá? E dar meu jeito. Só queria mostrar a minha tristeza, a qual eu tive depois que cheguei aqui em casa por esse mole. Na hora que eu tirei o notebook da mochila, bati o notebook na TV e fiz isso. Mas, enfim, tudo daí graça. Vambora. Vamos falar um pouquinho sobre... Já que eu comecei com uma notícia ruim pra mim, vou começar com notícia boa. Vamos falar de recuperações. Alexander treinou com bola. Não só treinou com bola, como um vídeo dele treinando junto com o Marcelo também viralizou. Deixa eu dar aqui, mostrar aí pra vocês. Vou botar sem o áudio, né? Não tem a necessidade de colocar o áudio aí na tela e tal, mas enfim. Esse vídeo ele foi postado nas redes sociais. Ó, o Alexander chutando pro gol. É aquele gol pequenininho, né? Lembrando que hoje os jogadores voltaram, né, aos treinamentos no CT. Na verdade, o Alexander e o Marcelo fizeram atividades todos os dias, né? Mas, enfim, o próprio Instagram do Alexander foi quem postou e ele já com a perna esquerda ali chutando pro gol. O Marcelo também é esse que tá por aqui. Isso, obviamente, que anima todo mundo de uma recuperação mais rápida. Eu cheguei até a mencionar em algum momento aqui que eu tinha conversado, enfim, com uma galera e tal, que tinha indícios ali de que o Alexander, de fato, voltaria antes do que era o planejado. E talvez esse antes do que era o planejado seja justamente voltar após a data FIFA. Bem, vamos torcer para a recuperação do Alexander ser o mais rápido possível. Espero poder utilizar, que o Fluminense possa utilizá-lo já na volta da data FIFA no jogo contra o Galo. Já para o jogo de depois de amanhã, o jogo contra o Goiás, nesse domingo, Keno treinou. Notícia do Thiago Lima, do Noel, lá no GE. Globo. Keno treinou e pode voltar a ser relacionado para o jogo contra o Goiás. Ele teve uma lesão na coxa, não joga desde o jogo contra o River Plate na ida, então é lá ainda... É início de maio esse jogo contra o River Plate. Fluminense e River Plate, se eu não me engano, é isso. É no início de maio ali. Eu ia falar 7 de junho. 7 de junho foi o 5-1. O jogo entre Fluminense e River Plate foi 2 de maio. Ou seja, ele teria ficado 35 dias fora, mais ou menos. quase 40 dias fora. Um tempo maior do que uma simples lesão muscular, né? Ou seja, mostra que a do Keno pelo menos foi grau 2. Mas... ele treinou, tá recuperado dessa lesão, treinou normalmente nessa sexta e com isso existe uma boa chance dele ser relacionado e estar com o grupo que vai viajar para Goiânia após o treino de sábado. Então, deixando claro, ainda tem um treino nesse sábado que aí, por exemplo, vai definir se o Keno... Assim, condição de treinar e de jogar ele até tem. A questão é se ele tem condição de jogo. Né? Ritmo de jogo, ritmo de treinamento. Não adianta levar o cara se ele não puder atuar 10, 15 minutos sem correr um risco gigantesco de sofrer outra lesão, né? Enfim, não tem a gente, no Brasileirão, obviamente a gente quer buscar o título, etc, mas é uma conta que não faz sentido você arriscar mais 4, 5 rodadas sem o Keno para poder ter ele por 20, 30 minutos nesse jogo. Então é essa reavaliação que vai acontecer nesse sábado, ainda no treinamento, que obviamente já é visando o jogo contra o Goiás, vai definir se o Keno vai viajar. É importante que o Keno viaje, por quê? Porque não só Alexander, Marcelo estão fora da partida, como também Felipe Melo e Samuel Xavier, né? Considerando que as suspensões também dos dois jogadores. Felipe Melo é substituível, o Manuel deve fazer dupla com o Nino mesmo, só que o Samuel Xavier é uma furada. Por quê? O Samuel Xavier, o reserva dele é o Guga, só que o Guga é o titular da lateral esquerda, e aí, sei lá, ele vai puxar o Pirani para aquela posição
Então, colocaria o André e o Martinelli, Ganso, John Arias, Lima e Germancano, mas o Lima não vem tão bem. E justamente o cara que vem disputando, entre aspas, posição com o Lima é o Pirani. Então, assim, que já vai estar de titular de lateral esquerdo, talvez. E aí pode botar o esquerdinha, mas vai botar. Entendeu? Tá com muito desfalque, a volta do Keno seria muito útil para esse jogo lá em Goiânia. Vamos aguardar o treinamento desse sábado. E aí, enfim, a gente vai provavelmente ter mais notícias. Vitor Lessa quer ficar passeando com a namorada dele lá na Argentina e não tá apurando sobre o treino. Aí complica, né? Cara, vamos de mais notícia boa. Depois eu fecho com uma outra aqui, né? Mas mais notícia boa. A pedido do Midland, Marrone vai antecipar a saída do Fluminense. Gustavo Garcia e Thiago Lima deram essa notícia. Emprestado, o atacante rescindirá o contrato para fazer a pré-temporada lá do clube dinamarquês. Estranho. Vou relatar a notícia aqui, né? A pedido do Midland, da Dinamarca, o tricolor aceitou antecipar a liberação de Marrone, que está emprestado até o fim de junho. O atacante treinou normalmente na sexta-feira, mas vai rescindir o contrato de empréstimo nos próximos dias para ter tempo de organizar a mudança e já se apresentar no final do mês para a pré-temporada do clube dinamarquês. Estranho num ponto é o seguinte, ele vai ser utilizado então, né? Ele vai ser utilizado por lá. Porque a expectativa era que ele iria pro Coritiba, né? Iria ficar pro Coritiba. Enfim, dentro da lógica aqui do Midland, pelo visto ele vai ser utilizado. Agora, o Marrone também, que mudança é essa, né? O maluco tava morando lá um ano atrás, pouco tempo, né? Um ano. Pra morar, um ano atrás, pouquíssimo tempo. E, pô, um ano depois ele precisa de 20 dias pra se mudar? Loucura. Mas ainda bem, né? Quanto mais antes ele rescindir, antes o Fluminense para de pagar o salário dele. Marrone foi um cara que eu não depositei muita esperança, não sei se pela minha memória do raio-x, é de que eu considerava que era um jogador que tinha jogado bem em algum momento aqui e que era muito uma aposta. Mas, enfim, pode revelar o raio-x, tem a opinião da galera também, falando sobre curtos momentos em que ele jogou bola. Mas se mostrou, não dá nem pra dizer uma grande decepção, se mostrou uma grande furada, talvez desde o início. Assim, o Marrone, em momento nenhum nos jogos, demonstrou que deveria ser mais utilizado. Talvez a melhor coisa que ele fez foi um gol, em um jogo em que ele nem se destacou nem nada. Enfim, mas ainda vai ter trouxa que vai contratar, tá? Vai ter trouxa que vai contratar ainda depois. Só lembrando que o Fluminense pagou 400 mil euros, 2 milhões e 200 mil reais, pelo empréstimo do Marrone. Tinha uma opção de compra de 4 milhões e meio de euros. Por que a gente não exerceu? 25 milhões de reais. A gente podia ter exercido, né? Se a gente pagasse 25 milhões de reais, o Marrone era nosso. Por que não? Fazer um showzinho. O outro Marrone, o jogador, aí não vale a pena não. Sobre Diogo Barbosa. O jogador já está no Rio de Janeiro. Já teve foto aí que viralizou. Não sei exatamente, não vi, não fui confirmar se é exato o fator dele de fato ter vindo. Aquela foto é ele mesmo chegando no Galeão, mas é um fato que o Diogo Barbosa já viajou, já foi liberado pelo Grêmio para viajar e acertar com o Fluminense. Ele vai ser registrado, só que ele só pode jogar pelo Fluminense. Teve gente falando, corre para registrar agora. Não, só pode jogar pelo Fluminense a partir de 3 de julho, porque é quando abre a janela de transferências. Então por que ele foi liberado agora, já ele não continuou no Grêmio? Porque se ele jogar mais um jogo do Brasileirão pelo Grêmio, ele não pode mais atuar pelo Fluminense, porque tem uma regra no Brasileirão que diz que um mesmo jogador pode atuar por 2 times desde que ele não jogue 7 jogos antes de se transferir. 7 jogos por um time e se transfira pro outro, entendeu? Então o Diogo Barbosa foi liberado pelo Grêmio para poder viajar e concluir as negociações. A informação de que da transferência dele para cá é de que ele chega... Assim, tem na verdade que o salário dele é de pouco mais de 300 mil reais, quase 400 mil reais, e tem uma informação de que o Fluminense pagaria cerca de 200 mil reais de salário para ele. Essas informações que eu falei sobre a questão de ser empréstimo e da questão do salário, elas vêm do Marcelo Neves, do jornal O Globo. Diogo Barbosa viria com um contrato até o final da temporada, que é o empréstimo dele pelo Grêmio, e depois disso ele ficaria livre no mercado.
E a questão do salário é que hoje ele ganha por volta de 450 mil, que está na matéria do GE. Globo. Perdão, na matéria do O Globo, do jornal O Globo. Só que na matéria do Zero Hora, né, que é o jornal que deu a primeira notícia e tal, enfim, lá do Sul, fala que ele ganha mais de 300 mil. Então, assim, mais de 300 mil e no Globo diz que ganha 450 mil. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mais de 450 mil é mais de 300 mil. Beleza, mas aí você falaria mais de 400 mil, né? Tem uma lógica aí que talvez seja parte disso, seja luvas de quando ele assinou com o Grêmio lá atrás. Mas enfim, ele viria por empréstimo e o Fluminense pagaria cerca de 225 mil reais por mês. Sobre o Diogo Barbosa, assim, eu já ouvi muito, li muito, assim, gravei um vídeo, inclusive, dando a minha opinião, né? Acho que um ou outro não entendeu ali, de que não é que eu disse que não era importante contratar para lateral esquerda. Eu quis dizer que a lateral esquerda não era a minha maior prioridade. Porque se o Alexandre e o Marcelo ficarem fisicamente bem, você tem dois para jogar por ali. A ponta é a minha maior prioridade. Mas enfim, se estão contratando um lateral esquerdo, não tem problema, desde que contratem um ponta. Agora, se tiver 225 mil para bancar um salário num Diogo Barbosa, para lateral esquerda, que é um jogador que vai disputar o seu espaço no time, provavelmente será o lateral esquerdo reserva, jogando ali uma quantidade boa de partidas. Como normalmente joga, é um jogador que não se contunde muito. Pelo número de partidas você consegue ver isso também, e pelo histórico geral. E não tiver depois, se você investe 225 mil mensais e você não tem depois para um atacante, falta recurso para ir buscar um atacante um pouco mais de qualidade, aí passa a me incomodar. São as duas posições que eu mais vejo a necessidade de contratação. A necessidade de preencher a lacuna do Vitor Mendes, se é que haverá uma lacuna do Vitor Mendes. Eu já falei, eu não sou a favor de recompor o jogador no elenco, não, mas acho pouco provável de que ele seja suspenso, né? Dada a forma como está sendo conduzida as coisas, ele não ter sido indiciado ainda. Acharia interessante ter mais um jogador de meio de campo. Acho que hoje a gente tem jogadores com características muito diferentes dos nossos titulares. Jogadores como Giovani, Pirani e Lima não são substitutos para John Arias e Ganso. Talvez o que mais se assemelhe seja o Arthur, mas fisicamente é um jogador que inexiste para o futebol profissional. Então, assim, dentro da lógica de contratação, não haja contratação de Diogo Barbosa horrorosa. Nossa, tem gente que precisa do estardalhaço para poder ter relevância. Esse não é o meu caso. Assim, assim, não é essa a lógica na minha cabeça. Eu não preciso do estardalhaço e eu também já não faço. Né? Mesmo se precisasse, também não faria. Acho que é uma contratação cara. É uma contratação que em 2020 eu reclamei muito. Porque o Danilo Barcelos chegava para ser a solução da lateral esquerda, recebendo mais ou menos a mesma coisa e era um pouco pior. Hoje hoje o Diogo Barbosa chega recebendo praticamente a mesma coisa que o Danilo Barcelos veio para receber, com um contrato de empréstimo até o final do ano. Então, assim, pode acontecer desde ele ir muito bem, a gente tentar adquirir, tentar ficar com o jogador, já ter ali algo engatilhado. Até imagino que tenha um contrato engatilhado. Até também ser igual o caso do Lelê. Alguém quer pagar 5 milhões para comprar o Lelê agora? Não. Então, assim, é um empréstimo até o final do ano e a gente não ficou com a bucha de ter gastado um bom dinheiro. Enfim, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.